Vamos continuar com a análise do capítulo 12 de Daniel. Aqui veremos se as interpretações da Torre de Vigia são baseadas na Bíblia ou nas doutrinas dos homens. Daniel 12, 5. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros parados ali, um deste lado do rio e outro do outro lado do rio. 6. Eu disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo faltará para o fim destas coisas maravilhosas? 7. Eu ouvi o homem vestido de linho, que estava de pé sobre as águas do rio, quando levantando a mão direita e a mão esquerda para os céus, jurou por aquele que vive para sempre: você, que seria por um tempo, e tempos, e meio tempo. E quando acabar a quebra da força do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Vamos ver o que a Torre de Vigia diz sobre isso. Livro Profecias de Daniel. Capítulo 17. Páginas 295, 296. Parágrafo 18. Os verdadeiros adoradores são identificados no tempo do fim. 18. A profecia é muito explícita quanto a quando os 1260 dias terminariam, no tempo do fim da destruição do poder do povo santo. Em meados de 1918, membros importantes da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, incluindo o seu presidente, J. F. Rutherford, foram considerados culpados de acusações falsas, sentenciados a longas penas de prisão e presos. Os santos de Deus, de fato, viram sua obra despedaçada e seu poder quebrado. Se contarmos 3 anos e meio para trás a partir de meados de 1918, chegamos ao final de 1914. Neste parágrafo fica ainda mais evidente a forma errada com que a Torre de Vigia interpreta esses textos. Em primeiro lugar, vemos que alguém faz uma pergunta ao homem vestido de linho, e a pergunta é: quanto tempo vai demorar até o fim dessas coisas maravilhosas? Dependendo do contexto, a que coisas maravilhosas essa pessoa estava se referindo? A todas as coisas que foram mencionadas antes, e entre elas está a posição de Miguel, e a grande tribulação. A questão é sobre quando essas coisas chegariam ao fim, por exemplo, quando a grande tribulação chegaria ao fim, e os outros eventos. A grande tribulação começou em 1914. Michael se levantou naquele ano. E tudo isso chegou ao fim em 1919? Claro que não. A interpretação da Torre de Vigia é uma interpretação caprichosa e sem base bíblica. Todas essas coisas maravilhosas, como quando Michael se levanta e as pessoas são libertadas, termina no Armagedon. Não em 1919. Vamos continuar analisando. Daniel 12, 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? 9. Ele disse: vá, Daniel, pois essas palavras devem ficar em segredo e selados até o tempo do fim. 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados. E os ímpios agirão impiamente, e nenhum ímpio entenderá. Somente os perspicazes entenderão. No mesmo livro citado acima. Páginas 296, 297. Parágrafo 20. Os verdadeiros adoradores são identificados no tempo do fim. Havia esperança segura para os santos. Não terminaria com eles. Antes, eles seriam branqueados, abençoados com uma condição limpa diante de Jeová Deus. Malaquias 3, 1, 3. Sua perspicácia em assuntos espirituais os habilitaria a manter-se puros à vista de Deus. Os iníquos, por outro lado, não querem entender assuntos espirituais. Repetimos a mesma coisa. Estamos vendo evidências de que a Torre de Vigia não demonstrou entendimento nessas profecias, antes pelo contrário. Vemos que suas interpretações não se encaixam com a Bíblia, veremos mais evidências disso. Daniel 12:11. A partir do momento em que o sacrifício constante é retirado e a coisa repugnante e devastadora é colocada, 1290 dias se passarão. 12. Feliz é aquele que mantém na expectativa e atinge 1335 dias. Vejamos que interpretação a sociedade dá a este texto.
No livro das profecias de Daniel, nas páginas 297 a 300, parágrafos 21 e 22, a torre de vigia ensina que a retirada do sacrifício constante significa que a pregação parou em meados de 1918, e o nojento é a Liga das Nações, que apareceu em janeiro de 1919, e os 1290 dias começam a contar de janeiro de 1919 até o outono de 1922, segundo a torre de vigia. Agora vamos ver se o que a torre de vigia diz é verdade ou não. Aqui nos falam sobre a coisa nojenta e devastadora. Vamos ver dois textos, que nos falam sobre quando essa coisa nojenta e devastadora seria colocada. Mateus 24, 15, 16, 21, 15. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 21. Porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Marcos 13, 14, 15,19, 14. Mas, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, colocada onde não deveria estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 15. Ninguém que estiver no eirado desça a casa, nem entre para tirar coisa alguma de sua casa. 19. Porque aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Portanto, fica claro que quando a abominação da desolação é colocada, começa a grande tribulação. É lógico então que este evento ainda não aconteceu. Então dizer que este evento ocorreu entre 1918 e 1922, é tudo uma falácia e uma mentira. E isso é prova também, que a resposta dada à pergunta do versículo 6, no versículo 7, está relacionada com o início e o fim da grande tribulação. A prova é que quando a abominação da desolação é colocada, e o sacrifício constante é removido e decorre um período de 1260 dias, que são os 3 anos e meio mencionados no versículo 7. Assim, quando a abominação da desolação é colocada, o poder do povo santo é destruído, ou o sacrifício constante é removido. E quando os 3 anos e meio passarem, os 1260 dias, esta quebra do poder do povo dos santos termina e eles são glorificados e o reino é dado a eles. Vamos ver os testes. A abominação da desolação também é o chifre pequeno, e os derrota por 3 vezes e meia, 3 anos e meio, 1260 dias. Daniel 7, 25, 27, 25. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e quebrará os santos do Altíssimo, e pensará em mudar os tempos e as leis. E serão entregues nas suas mãos até um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 26. Mas o juiz se assentará, e seu domínio lhe será tirado para ser destruído e arruinado até o fim. 27. Que o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, seja dado ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. 2 testemunhas são o povo dos santos. A besta é a mesma abominação da desolação e do chifre pequeno. E ele os mata simbolicamente por um período de 3 dias e meio. 3 anos e meio, 1260 dias. Apocalipse 11, 3, 7, 9, 11, 12, 13. Darei as minhas 2 testemunhas para profetizarem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. 7. Quando eles terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará. 9. E os dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam enterrados. 11. Mas, passados 3 dias e meio, entrou neles o fôlego de vida de Deus, e puseram-se de pé, e sobre os que os viram caiu grande temor. 12. E eles ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos os viram. A abominação da desolação é dada à autoridade por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, tempo que os santos do Altíssimo derrotaram pela última vez, ou o sacrifício constante é removido.
Apocalipse 13, 1, 5, 7, 1. Eu estava na areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E em seus chifres 10 diademas. E sobre suas cabeças, um nome blasfemo. 5. Também foi dada uma boca ao que falava grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ele também recebeu autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, como já vimos, essa besta é a abominação da desolação. É claro que ela recebe autoridade para agir por 3 anos e meio quando é colocada, e nesse momento também derrota os santos. E o tempo em que Atos é o mesmo que os santos derrotados pela última vez. 1260 dias. Mas Deus age e depois desse tempo os santos recebem o reino, e a besta ou abominação da desolação é destruída. E tudo isso abrange o tempo da grande tribulação, pois vimos os próprios testes que Jesus deu. E não das datas que a sociedade dá de 1914, 1918, 1919 a 1922 como mostra a Torre de Vigia. A Torre de Vigia está muito errada.